Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, mais uma daquela série, daquela novela, A Volta dos que não foram, né? Primeiro, o meio de campo uruguaio, Carlos de Pena. Não, Carlos de Pena tá querendo jogar no Vasco. É lindo, né? Lindo. Lá atrás, na Série B de 2022, o Vasco tudo acertado com o cara, maluco. Ah, como é que você quer o contrato? Eu quero o contrato assim. Ele tava jogando na Ucrânia. Tava jogando na Ucrânia, aquela guerra na Ucrânia. E aí o Vasco chegou até o nome dele, pô, bom jogador, canhotinho, meio de campo, a gente está precisando de um meio de campo e tal. Acertou tudo com o cara, tudo que o cara pediu o Vasco colocou no contrato, tá? E aí na hora de assinar, o cara não assinou e ainda apareceu contratado pelo Internacional de Porto Alegre, cara. É, irmão, é brincadeira. Agora, de novo, o nome dele aparece especulado para vestir a camisa do Vasco, sem falar que na última janela o Vasco de novo foi atrás dele, mas ele preferiu o Bahia, né? Preferiu o Bahia. E aí, vamos abrir um parênteses, foi reserva no Inter, foi reserva no Bahia, e agora de novo surge especulado para vestir a camisa do Vasco. O empresário dele veio, eu falei para vocês no vídeo de ontem, né? Dizendo que não, é porque ele foi para o Internacional, não deu certo com o Vasco, porque foi o melhor amigo dele que chamou ele para o Internacional, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Irmão, de novo esse cara aparece, um empresário cheio de mimimi para o Vasco contratar. Eu já falei para vocês, eu tô fora de Carlos de Pena, tá? Jogador que não serve para o Inter, não serve para o Bahia, o que o Vasco vai contratar? Não tem porquê, tá? Então, que ele arrume outro clube para jogar. E aí, por que eu tô falando nisso de novo? Porque agora surge o nome de outro jogador que o Vasco foi atrás, tá? Que o Vasco foi atrás e o jogador preferiu voltar para o River Plate. Estou falando do argentino Manuel Lanzini. Lembra do Lanzini? Jogador, 31 anos, meio de campo, habilidoso, não sei o quê. Passou pelo West Ham, jogou Premier League. Pô, a torcida do Vasco na época ficou louca. Pô, o Vasco vai trazer o Lanzini. Pô, o Lanzini, ex-River Plate, West Ham. E aí o Lanzini preferiu voltar para o River. Não aceitou a proposta do Vasco, tá? E aí, irmão, sabe o que aconteceu com o Lanzini? O Lanzini estava no banco de reservas do River Plate, cara. E agora, de novo, o Lanzini aparece oferecido ao Vasco. Ah, irmão, aqui não, eu não aceito não. Pô, não serve para o River Plate, não joga no River Plate, vai servir para o Vasco? Aí não, irmão, esquece, tô fora, tá? Tô fora, tá? Mas é mais um jogador aí que aparece oferecido ao Vasco, o Manuel Lanzini, ainda mais que ele tem salário alto, né, cara? Ele tá ganhando 1.300.000 no River Plate, tá? O Vasco hoje já gasta esse valor com o salário do Payet, fora o salário do Coutinho, que deve bater na casa de 1.900.000, 1 milhão. Então, irmão, não tem condição de trazer um jogador que é reserva do River Plate. Se for para trazer mais um meia, tá? Se for para trazer mais um meia, primeiro, é um cara que esteja jogando, tá? Um cara que esteja jogando. Tá? Ah, quem é, Bigode? É difícil pra caramba arrumar esse cara, tá? Se falar em meia aqui, eu gostaria de ter aquele Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, que está no Zenit da Rússia. Toda hora o Flamengo vai lá tentar contratar e o Flamengo, cheio do dinheiro, não consegue, tá? Mas falando em meia, é o cara que eu lembro. Ah, outro cara, o Anderson Talisca, ex-Bahia, estava no mundo árabe agora. Ó, jogador caro, irmão. O jogador desse nível, meia, que está jogando, é caro, tá? Pro Vasco hoje é difícil de contratar. Mas, ó, para trazer um meia primeiro, liberar o Payet. Não dá para ficar com Coutinho e Payet, tem que liberar o Payet e trazer outro cara ali para ficar com o Felipe Coutinho. Essa é a minha opinião com relação à formação de elenco do Vasco. Agora, falando um pouco mais dessa formação de elenco do Vasco, tá? Das posições que nos preocupam, né? Já falei para vocês no vídeo de ontem também. Cara, goleiro tranquilo, Léo Jardim, contrataram já o reserva, o Daniel Fusato, não vai jogar.
Pô, o Léo Jardim não dá vaga para ninguém, tá? Lateral esquerdo ficando Piton, beleza. Vitor Luiz, agora, irmão, a preocupação é zaga, meio e principalmente zaga e ataque, né? Zaga e ataque. O Vasco precisa arrumar jogadores para essas posições, cara. Precisa arrumar. A zaga, irmão, com Michael e Léo foi desastre nesse ano de 2024. O nome do Balbuena está sendo especulado, é o nome que mais me agrada para essa zaga, tá? Mas não é só trazer um jogador, tá? Ah, o Balbuena, seleção paraguaia, 33 anos, beleza, mas não é só um jogador. O Vasco precisa de pelo menos 2 jogadores experientes para essa zaga. A gente passou muito sufoco na zaga, tá? E no ataque, meu amigo, no ataque a gente sofreu também, tá? Quando o Adson e o David machucaram, tá? A gente sofreu. Hoje a gente tem o Verrete. Ah, mas quem? Não tem mais ninguém, meu amiguinho. Vai voltar o Adson, tá? E não vai ter mais ninguém. O Vasco precisa contratar atacante, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, como também centroavante. Está sendo especulado aí o uruguaio, eu falei para vocês ontem também, tá? O Joaquim Lavega, o uruguaio, do River Plate do Uruguai, que tem um monte de gente já de olho, né? É um jogador jovem, 19 anos, tá um monte de time de olho. Tem Atlético Mineiro de olho, Fortaleza de olho, Nacional do Uruguai de olho, tá todo mundo de olho, tá? Quando fica assim, fica difícil de contratar, né? Porque o jogador vai, ó, ficando caro, né? O empresário vai pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, e aí fica difícil para contratar. Cara, confesso para vocês, dos nomes todos especulados aí, que, pô, na zaga foi falado no Gil, foi falado nesse Lucas Oliveira do Cruzeiro, foi falado quem mais, irmã? Muito, foi falado no Meia Juliano do Santos, foi falado no Guilherme do Santos também para o Vasco contratar, muitos nomes sendo oferecidos, muitos nomes que o Vasco sonda, tá? Mas dos nomes todos especulados até agora, o Balbuena, o zagueiro, me agrada, tá? A chegada do Tietê para esse meio de campo me agrada muito também, tá? Imprensa dizendo que já está tudo ok. O Felipe já falou sobre ele também, como se já estivesse tudo certo, mas ainda falta o cara assinar, tá? Então a chegada do Tietê é muito boa. E também a especulação aí, o Vasco fez uma sondagem para ter o atacante do Botafogo, o Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares hoje é reserva no time do Botafogo, tá? Mas se encaixaria bem nesse elenco do Vasco aí, inclusive para disputar a vaga com o Verrete, tá? Então, ó, Balbuena, Tietê e Tiquinho, esses 3 nomes me agradam muito, tá? Se o Vasco conseguir trazer nessa janela agora para a próxima temporada, a temporada de 2025. Eu queria saber a sua opinião, irmão. Você concorda com o Bigode? Tietê, Tiquinho e Balbuena como reforços do Vasco, te agrada? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.